E aqui comigo nos estúdios, Tatiband Litoral, a presença do Dr. Fabrício Pozzocco. Boa noite, doutor. Boa noite, João. Olha, é um prazer tê-lo aqui e hoje fazer uma prestação de serviços, né, doutor Fabrício? Porque, gente, olha só, uma criança de 5 anos, ela foi atingida por uma porta de banheiro na escola onde ela estuda. Este caso foi na UME, na Celi de Moura Negrini, no Rádio Clube em Santos. Um baita susto para a família, creio eu também que os profissionais da escola se assustaram pelo fato que aconteceu. E aí, doutor, qual que é a pergunta que fica? Responsabilização. É de quem a responsabilidade da criança na escola e quando acontece um acidente como este? A gente precisa ver, João, na verdade, a apuração desse acidente. Conforme a gente vê pela reportagem, o pai da criança diz que a porta do banheiro acabou caindo sobre a criança e acabou cortando o supercílio. Se a gente for pensar somente nessa situação, de repente por uma questão de falta de manutenção, ou até mesmo falta de estar ali aquele controle, aquele grupo da escola para poder estar vendo as crianças, monitores, né? Exatamente, ou um inspetor de alunos, porque criança sempre acaba aprontando, né? É verdade. Se diante dessa omissão, também a escola pode vir a ser responsável, porque quando estão as crianças na escola, ela é responsável por essa guarda. Agora, indo além, vamos supor que a criança de fato causou essa questão. Ela subiu lá na porta, que está descartado. Eu estou aqui falando alguns cenários para que você possa entender na área jurídica do negócio. Se ele subiu de fato e ele depredou a porta, e aí a porta se soltou, da mesma forma ainda é responsabilidade da escola ou aí tem uma mudança? Então, João, se a gente for pensar que os monitores precisam estar perto dessas crianças, até mesmo porque elas não são de idade muito avançada, se a gente for pensar que a escola... 5 anos, né? Isso, 5 anos de idade. Se a gente for pensar que a escola tem a necessidade de estar observando essa situação, ainda que as crianças tivessem causado todo esse problema, a equipe da escola tinha que estar por ali para poder, na verdade, impedir essa situação ou pelo menos tomar alguma providência. Ainda assim, dependendo da gravidade do fato, ao que parece, a responsabilidade continua sendo da municipalidade. Muito bem, até porque uma criança de 5 anos eu acho que não teria força para derrubar uma porta, né? Exatamente. Mas, enfim, a gente vai, como o senhor está explicando, os vários cenários que podem acontecer. E ainda tem uma questão, doutor, que eu queria dividir com o senhor, que segundo informações, a criança, depois do acidente, ela foi levada até a Santa Casa, né? Ela foi medicada, passou por procedimentos médicos, até para fechar o ferimento, corte, 5 isso. pontos, né? Teve um corte ali, ela teve 5 pontos. O pai diz que ninguém da escola acompanhou ele nessa questão de levar a criança até o socorro médico. E aí, como é que fica? Tem algum agravante em relação a isso? Infelizmente a gente percebe que muitas vezes a escola vai se omitindo cada vez mais, até mesmo para poder depois dar a versão dela dos fatos, né? Para poder dizer, não foi bem assim, nós estávamos lá, aquela história toda. Então, infelizmente, isso já é uma situação que acaba acontecendo muito nas escolas da região. E isso acaba sendo um problema. Eu não diria que é um agravante, mas é mais uma prova da omissão da escola no cuidado com toda essa situação. Estão negligenciando, de repente? Exatamente. Na verdade, estão fazendo de conta que está todo mundo prestando atenção nas crianças de 5 anos, quando alguém está falhando aí nessa situação. E aí, doutor, no caso dessa família, quais os próximos passos? Então, a criança sofreu um acidente, foi dentro da escola, a escola é municipal, é de Santos, no caso, o pai teve que fazer o socorro médico. E qual o próximo passo para a família diante de tal situação? Existe a possibilidade da família ingressar com uma ação pedindo a reparação de danos morais relacionados a esse acidente. Vale lembrar que a municipalidade tem o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que é isso? Se a gente consegue demonstrar que o fato aconteceu nas dependências da escola por conta de um problema de falta de cuidados da escola, a escola vai ser responsável para poder pagar uma indenização para essa criança, para essa família, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente não tem como dizer valores, porque isso quem vai definir é o juiz. Mas a probabilidade de uma indenização ser julgada procedente nesse caso é realmente muito grande. Independente dos valores, também a causa psicológica na criança, né? Uma porta caiu na cabeça da criança, a criança teve um corte no supercílio ali, e a família? Fica traumatizada. E a família, E a família que acha que está mandando a criança para a escola para ela poder ter ali os cuidados, segurança, e a gente acaba observando uma situação como essa. Infelizmente é corriqueiro esse tipo de situação, né? Sim, seja pela falta de manutenção das escolas, né, muitas vezes isso, seja pela própria omissão em estar tomando cuidado com as crianças. A gente tem que lembrar que uma criança de 5 anos, por mais que ela se pendure ou faça qualquer coisa,
talvez ela não tenha força nem peso para arrancar uma porta que esteja lá toda arrumadinha, toda certinha, né, com a manutenção em dia. Também aí fica a dica para a prefeitura poder tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Tá certo. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor, e muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no Tarde Cidade. Eu quem agradeço a oportunidade, um abraço a você e a todos os nossos telespectadores.